As recentes pesquisas do CEBC sobre investimentos chineses no Brasil têm mostrado um aumento no número de projetos no setor de manufatura, incluindo muitos relacionados ao processo de descarbonização. Ao mesmo tempo, há diálogos bilaterais sobre o aprofundamento de cooperação financeira e na área de inovação. Esses temas serão discutidos em nosso primeiro painel: Inovação, Cadeias Produtivas e Cooperação Financeira. Eu convido ao palco a moderadora do painel, Fabiana Datri, superintendente de Economia da Bradesco Asset e diretora de Economia do CEBC. Bem-vinda. Convido ainda Wallace Moreira Lima, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do MDIC. Fabrício Silveira, superintendente de Política Industrial da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Fernando Antônio Oliveira, vice-presidente de Programas da Embraer Aviação Comercial. Leonardo Oliveira, vice-presidente executivo do Banco Bocom BBM. E também Rodrigo Teixeira, vice-presidente comercial da Comexport. Fabiana, a palavra é sua. Bem, bom dia a todos e todas. Nós vamos começar aqui um desafio de 5 pessoas, falando em 1 hora, e meu papel vai ser esse de ser a chata do controle do tempo para conduzir a conversa. Aqui eu tenho diversas experiências do mundo real, no mercado financeiro e da indústria, membros do governo, da CNI, e aqui acho que a palavra que vai mais ser recorrente, ou as palavras que serão recorrentes neste painel serão inovação, parceria, estratégia, cooperação, e aqui são vários exemplos que nós teremos para conversar e dividir. Eu estou aqui com uma ordem, né, e eu vou me embaralhando aqui com vocês, e a ideia é que façamos uma primeira rodada de perguntas e depois eu repito a rodada de perguntas. Eu vou começar aqui com um caso do setor financeiro e pensando nessa cooperação financeira e fluxo de capital que muitas vezes acaba vindo a reboque da relação comercial e da relação de investimento, né? Então, começando aqui com o Leonardo, o que a gente sabe é que a China vem fazendo um esforço muito grande de cooperar no campo financeiro. E o Bocom BBM, há quase 2 anos, foi a primeira instituição financeira brasileira a fazer parte do CIPS, que eu vou fazer entre aspas e você ajuda a explicar, que é uma alternativa à SWIFT. Então, conta para a gente primeiro, né, como funciona o CIPS, né, como que o Bocom BBM está inserido nesse contexto e qual foi o balanço desses pouco mais de 2 anos de experiência, se foi aquém, abaixo do esperado e por quê? Como tem sido essa experiência? Obrigado, bom dia a todos. De fato, o BBM foi a primeira instituição brasileira autorizada a ser um participante direto do CIPS em 2023. A experiência nossa tem sido muito bem-sucedida. Em 2 anos, o volume de transações diretas feitas utilizando o renminbi foi multiplicado por 4, e a moeda chinesa saiu da 9ª posição para a 4ª posição entre as moedas mais negociadas no Brasil, né? Eu acho que existiu no início, naturalmente, um processo de adaptação que ainda está em curso. A gente vê um interesse muito grande das empresas brasileiras em entender os benefícios e diferenças de participar dessa Câmara, que, na verdade, é uma alternativa ao SWIFT. Em nenhum momento ela vai substituir. O objetivo é que você tenha diversas plataformas que complementem o uso no comércio exterior, aquela que for melhor para as empresas
deveria ser utilizada. E, de certa forma, o que a gente percebe também é um interesse maior no aprofundamento das empresas brasileiras em ter comércio com a China. Então, a gente tem visto, desde então, um aumento também no número de subsidiárias brasileiras sendo abertas, escritórios de representação sendo abertos na China, para também ter um contato direto com o fornecedor ou o cliente chinês. E o que a gente percebe, e até, na verdade, acho que uma provocação em relação a isso, é que o grande ganho da participação da CIPES, da transação direta, renminbi, reais, é, na verdade, na parte comercial, não na parte financeira. De fato, tem um pequeno ganho na redução, né, do número de câmbios necessários para internar ou externar recursos entre os países, mas o grande ganho, de fato, é de você conseguir transacionar na sua moeda de negociação diária, né, na sua moeda funcional. Isso vale tanto para as empresas brasileiras quanto para os chineses. O que a gente tem percebido é um interesse muito grande dos brasileiros. Do lado dos chineses, ainda há um entendimento um pouco, talvez, menos profundo, né? Eu acho que talvez um tateamento ainda um pouco maior de como isso vai acontecer, mas a gente percebe que quando condições comerciais forem facilitadas por conta do uso direto da moeda local, que esse crescimento vai ainda se acelerar. Então, apesar desse crescimento de 4 vezes nesse período, o caminho de crescimento é muito grande, vide o tamanho do comércio Brasil-China, né? Isso vale também, é claro, para os investimentos. Uma outra coisa importante que a gente desenvolveu nesse período são os instrumentos de hedge. É tão importante quanto você conseguir transacionar na moeda local, conseguir mitigar riscos que eventualmente existam no momento do travamento de preço ou no descasamento entre a exportação e a liquidação financeira. E hoje o Bocom BBM está 100% apto a oferecer instrumentos de hedges com bastante competitividade para prazos de até 3 anos, e a gente tenta estender isso para prazos de 5 anos, que são os prazos típicos do mercado chinês de capitais. Vamos combinar que nossa moeda é um pouco volátil, né? Então, para o comércio é fundamental, principalmente para a segurança chinesa, ter essa compensação, né? Novamente, para que ambos os lados consigam pensar na própria moeda. Acho que esse que é o objetivo principal, e isso aumenta muito a capacidade de fazer negócios. Bem, Fabrício, poderíamos aqui fazer um seminário sobre a política industrial chinesa, mas vou escolher aqui 2 pilares que talvez sejam grandes definidores da política industrial chinesa, que é a inovação, isso tem ficado cada vez mais gritante nos últimos anos, e a cooperação também privada e pública. Como que a CNI vê esses pilares, né, como lições de aprendizado para a indústria brasileira, e como vocês incorporam isso nas discussões da Confederação? A todos e todas. Bom, eu adicionaria mais um, que é a capacidade de planejamento e a construção de uma política que é perene, de longo prazo, que é institucionalizada, que orienta, dá um norte para todo esse processo de investimento em torno da economia. Obviamente que isso é o que está posto hoje para o Brasil com a Nova Indústria Brasil, inclusive. Então, assim, quando a gente viu a oportunidade ali no lançamento da Nova Indústria, que está aqui o pai da política aqui para discutir um pouquinho com a gente viu exatamente esse momento onde o Brasil poderia se aproximar de países que conseguiram fazer esse catch-up tecnológico e desenvolver suas estruturas, um ambiente de negócios adequado para isso. E isso envolve, obviamente, uma integração internacional que seja pragmática, porque a China se aproximou do setor externo, mas com pragmatismo, fomentando o Sistema Nacional de Inovação e desenhando ele para disrupções tecnológicas em setores estratégicos, o que levou ela a ser, sim, hoje líder de todas essas tecnologias descarbonizantes. Então, esse é um modelo muito importante para a gente também, assim como a mobilização do sistema financeiro, já que a gente está aqui tratando, a mobilização dos recursos existentes da economia para um financiamento, um modelo de financiamento que fosse focado no setor produtivo, para que isso houvesse esse engajamento entre essas instituições em um contexto maior. Então, eu diria que tudo isso,
colocado conjuntamente, ela demonstra para a gente, de forma muito objetiva, como que a coordenação, como o papel de uma política de longo prazo, bem desenhada, como a aproximação pragmática para que a gente tenha um melhor ambiente de negócios também, e a aproximação com as melhores práticas para um ambiente de negócios com menor custo Brasil, o custo de fricção ali dentro desses processos, ele pode ser objetivo para o processo de desenvolvimento. Tudo isso colabora, está aqui dentro desse contexto mais amplo. Eu vou deixar por aqui, já que a gente tem tantas pessoas, e a gente vai na próxima rodada. Vou para um exemplo prático, né, do que tem sido essa cooperação na indústria. E, Rodrigo, ajuda a explicar. Assim, a minha colinha diz que a Comexport era uma trading e agora entra e foi mergulhando no setor automotivo, trazendo diversos carros, inclusive chineses, e agora deu um passo importante em reabrir uma fábrica no Ceará para montar carros, né? Tem outras montadoras aqui citadas chinesas que já estão, né, em fase importante de produção de veículos no Brasil, com uma tecnologia nova chinesa. Conta um pouco dessa experiência de vocês, em que pé que está, né, como isso muda, talvez, a cooperação tecnológica, comercial, de investimento num setor importante em que a China está muito bem posicionada e o Brasil tende, na minha avaliação, a ganhar muito dessa relação. Bom dia a todos. De fato, a gente anunciou recentemente o ingresso na produção de veículos, numa cooperação Brasil-China, em que o foco é tecnologia, é esse mundo em transformação. O Brasil tem uma indústria automobilística muito forte e com tradição em inovação. O exemplo disso são os biocombustíveis e o etanol. Voltando um pouquinho, para a gente entender essa trajetória e o contexto que a gente está falando hoje, né, que são sinergias e um mundo em transformação. Esse ano a gente completa 51 anos de relação diplomática com a China e a Comexport completa 50 anos de relação comercial com a China. A gente iniciou essa trajetória de parceria com a China há 50 anos atrás. Durante muito tempo, o foco foi comércio, mas há muitos anos a gente já transformou o foco em adição de valor, em troca de tecnologia. Hoje, aproximadamente 300 mil veículos novos vendidos no Brasil, o que é pouco mais de 10% do nosso mercado, não é, secretário? Eles passam pela Comexport, 200 mil importados, 100 mil produzidos no Brasil, que de alguma forma a gente participa do processo produtivo, e a evolução natural foi aproveitar o novo marco que a gente tem na preservação do processo e da capacidade produtiva brasileira e da tecnologia e da engenharia brasileira na indústria automotiva e aproveitar a oportunidade para reativar a antiga planta da Troller no Ceará num projeto que é um projeto transformador, inovador no conceito. Nós adquirimos um projeto tecnológico de um carro, nós vamos fazer o processo de abrasileiramento, não só da produção, mas também do processo de modernização desse produto tecnológico. E, em breve, a gente vai estar, inclusive, anunciando um investimento no desenvolvimento de um motor sino-brasileiro, né? Somando os investimentos que já existem da Chery, que já tem produção no Brasil com KU há algum tempo, da GWM, que há cerca de um mês inaugurou a planta aqui em Iracemápolis. Essa semana tivemos a inauguração da planta da BioID na Bahia, e a gente se soma nesse esforço de ampliar a capacidade produtiva brasileira, mas mais do que isso, em ampliar a capacidade tecnológica brasileira em mobilidade e com nova energia. Depois a gente vai falar um pouquinho mais desse projeto inteiro, mas é um projeto, para nós, fascinante. E ele é consequência desse mundo em transformação, das capacidades da indústria e da tecnologia brasileira e de todo esse processo de transformação que a gente tem visto na indústria automotiva chinesa. Obrigada.
saindo, na verdade, da terra para o ar, né? Eu vou convidar agora o Fernando a dividir a experiência da Embraer, que dispensa apresentações de inovação, mas não custa, né, pedir para dividir mais uma vez como que a Embraer segue inovando e se colocando na liderança de um setor tão importante, não só espaço aéreo, né, mas também da indústria brasileira. Divide com a gente, por favor, Fernando. Ni hao, bom dia a todos. Contar um pouco da experiência da Embraer sobre inovação é contar a história da Embraer, né? Inovação está embutida no DNA da Embraer desde os seus primeiros dias. Não é fácil ser uma empresa de sucesso numa indústria que sempre foi dominada por países desenvolvidos tradicionais. A Embraer conseguiu se inserir nessa indústria há muito tempo, sempre com produtos inovadores. A inovação da Embraer ela é fomentada por uma política interna da empresa que fomenta os verticais de inovação, que falam de automação, que falam de novas maneiras produtivas. E eu vou citar um específico que eu acho que é de muito interesse aqui nessa discussão, que é a redução de emissões. A gente falou bastante de carros elétricos, toda a mudança que a China vem promovendo no mundo inteiro, ajudando a promover a saída dos carros a combustão para os carros híbridos e elétricos. Eu penso que a Embraer é um dos líderes mundiais na redução de emissão de carbono na indústria aeronáutica. Os nossos mais recentes modelos de jatos de passageiros, os E2, os Small Narrow Bodies, eles são os aviões de corredor único mais eficientes do mundo. Eles promoveram uma redução de emissão de carbono por passageiro da ordem de 25% a 30%, comparado com todos os outros modelos do mundo. Então, são um veículo existente, atual, para começar a redução de carbono imediatamente na indústria aérea. Um outro exemplo importante que a Embraer está investindo é no desenvolvimento de um táxi aéreo elétrico para 4 passageiros de decolagem e pouso vertical. É o projeto de maior sucesso do mundo, temos 2.800 encomendas e a gente espera, muito em breve, carregando 4, 5 passageiros, poder permitir voos do estilo de sair de Guarulhos e em 15 minutos, num voo elétrico, pousar na Faria Lima ou em qualquer outro lugar dentro de São Paulo. Esses são exemplos da inovação da Embraer, da inovação da Embraer para o mundo, que a gente oferece para o mundo inteiro. Bem, agora eu vou aproveitar aqui o nosso benefício de ter o secretário Wallace conosco. Primeiro eu vou pedir para, mais uma vez, né, eu sei que para o senhor deve ser demais falar mais uma vez da nova indústria Brasil, mas sempre bom reforçar, né, e os pilares de inovação, da reindustrialização verde, e, claro, numa conferência com China, como que a China, esse parceiro importante, cumpre um papel nessa nova indústria Brasil. Bom dia a todos. Queria saudar Fabiano, Rodrigo, Leonardo, Fabrício, Fernando. Quero parabenizar a CBC pelo evento, a Cláudia Trevisan, diretora executiva, né, pela excelência de trabalho, os embaixadores brasileiros e chineses aqui presentes e demais autoridades. Eu nunca me canso de falar da nova indústria Brasil, porque é o meu cotidiano, né? Desde que a gente assumiu o governo do presidente Lula e do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin. É um projeto que foi apresentado na campanha, né? O presidente Lula e o vice-presidente ganham a eleição com esse projeto, mas ele foi concebido e elaborado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, no CNDI. É importante lembrar que há 4 anos, antes de 2023, não existia Ministério da Indústria, ele foi fechado. Não existia o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, porque ele foi fechado desde 2017. Né? E, portanto, a política industrial ela não tinha mais nenhum tipo de prioridade como um elemento ou uma dimensão de uma política em promoção do desenvolvimento econômico do país.
a partir do restabelecimento do EMIDIC e do CNDI, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, foi recomposto com 21 representantes da sociedade civil e 20 ministérios, mais o BNDES. Por que eu estou contextualizando? Porque a Nova Indústria Brasil ela é fruto de um amplo diálogo social. Ela não foi criada por burocratas, né? Com o intuito, basicamente, numa perspectiva de missões, de ter uma política industrial que responde a problemas da sociedade, a demanda da sociedade. Quando todos falam aqui né, de transição energética para além da questão da transformação tecnológica, da inovação, ela é essencial para a vida das pessoas. E você reduz a emissão de CO2, você dá qualidade de vida para as pessoas, para além de gerar emprego de alta qualificação e alta renda. Quando você fala da missão 2 do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, de fortalecer esse ecossistema produtivo e de inovação, eu estou falando de proteger a vida das pessoas através de produção de vacinas, de insumos farmacêuticos, que são os IFAs, né, de luvas, máscaras, e a crise da Covid foi um excelente exemplo de como que você ter um sistema produtivo forte, eficaz, denso tecnologicamente, é estratégico para proteger a vida das pessoas, para gerar emprego, gerar renda. Então, a Nova Indústria Brasil ela é composta por 6 grandes missões. A missão 1 são as cadeias agroindustriais, a missão 2, o Complexo Econômico e Industrial da Saúde, a missão 3, infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade, a missão 4, transformação digital, a missão 5, transição energética, a missão 6, tecnologias de interesse para a soberania nacional, basicamente base industrial de defesa. Nessas 6 missões, recentemente, na ida do presidente Lula para um encontro com o presidente Xi Jinping, nós fizemos um trabalho amplo, né, com os técnicos chineses de construir um mapa de sinergias de desenvolvimento e parcerias produtivas nas 6 missões. E fomos à China, eu acompanhei a missão com o ministro da Casa Civil, o ministro Rui Costa, onde nós fizemos reuniões entre o setor privado brasileiro e o setor privado chinês para poder promover um processo de parcerias estratégicas. Por que isso? E por que isso é importante? Porque não basta ter relação comercial, relação produtiva, se nós não transformarmos estruturalmente a lógica dessa relação. O embaixador fez uma fala muito importante, que hoje o nosso comércio é preponderantemente exportação de commodities, e importamos produtos de alta tecnologia. Os exemplos dados aqui de empresas chinesas instaladas no Brasil, em particular no setor automotivo ou no setor de energia renovável, esses projetos são fundamentais para o desenvolvimento econômico, atraem investimento para o país, contribuem para uma melhora nas nossas relações, tanto de reservas internacionais como de balanço de pagamentos, numa perspectiva macroeconômica, mas é fundamental que essas relações possibilitem a agregação de valor e internalização de tecnologia no Brasil, para que a gente não seja meros montadores de equipamentos ou de produtos. Caso contrário, seremos apenas uma maquila, altamente dependente, como alguns países são. E a Nova Indústria Brasil não tem essa perspectiva. A Nova Indústria Brasil tem uma perspectiva de internalização de tecnologia, verticalização de cadeia produtiva. Por isso que a parceria com a China e a clareza desse objetivo da Nova Indústria Brasil é fundamental para que seja um comércio de ganha-ganha, ou não de ganha-perde. Assim como também o Brasil pode contribuir muito com a China. Então, essa relação ela tende a se aprofundar com a clareza necessária do conhecimento dessas cadeias produtivas, onde nós podemos ter muitas sinergias. Vou aproveitar aqui a palavra da sinergia, do consenso com o setor privado e chamar o Fabrício de novo aqui para dividir como a CNI enxerga ou quais são os setores estratégicos que a indústria brasileira hoje coloca ali para ter esse maior intercâmbio, né? Não gosto muito da palavra de transferência, de intercâmbio de tecnologia, em especial com as empresas chinesas, né? O secretário trouxe de uma maneira bem ampla os pilares da nova indústria. E como a CNI vê os setores? Quais seriam os setores em que o Brasil tem potencial ou que nós temos a intenção de avançar?
O secretário destacou o fato de que a NIB foi construída ali dentro do CNDI com muita escuta de toda a sociedade. A CNI esteve envolvida. E ali dentro, no desenho dessas missões e no desenho de todas as cadeias priorizadas que estão dentro da NIB, hoje são cerca de 28 cadeias, ali existe um direcionamento estratégico importante, o que muda um pouco o cenário das nossas relações bilaterais e as relações que a gente tem com o resto do mundo, na medida que a gente... Ali está um statement claro de onde o Brasil tem potencialidades, de onde a gente pode investir, de onde a gente quer colaboração internacional na ampliação da nossa capacidade de absorção tecnológica para isso e no adensamento dessas cadeias produtivas dentro do território brasileiro para gerar emprego de maior renda, etc., prosperidade conjunta, global, nesse sentido. Então, é óbvio que, falando assim, parece ainda muito amplo, mas a diretora Luciana, por exemplo, já trouxe aqui pontos muito importantes sobre esse processo de descarbonização. Quando a gente olha para a China, que é detentora hoje da maior parte das tecnologias descarbonizantes do mundo, e olhamos para o Brasil como um país com recursos naturais que são de ordem incomparável também com o mundo, para cada uma daquelas oportunidades da transição energética, a gente tem oportunidade de adensamento dessas cadeias produtivas aqui no Brasil. Por exemplo, quando a gente cita o caso das baterias, a gente pode começar a tratar aqui no Brasil, por exemplo, o caso dos nossos minerais críticos e das nossas terras raras, de elementos na produção ali de ânodos e cátodos ali desse processo de baterias que estão associados a minerais que a gente tem aqui com grande potencial no Brasil e a gente precisa, sim, internalizar a capacidade de refinar esse material que está aí disponível para a gente. Quando eu olho da perspectiva da bioeconomia, existe uma oportunidade tremenda na constituição de toda essa cadeia produtiva do combustível sustentável de aviação, por exemplo, ou combustível sustentável marítimo, o bunker e etc., e outras oportunidades que vão se abrindo na medida que essa indústria precisa se descarbonizar fortemente. A mesma forma como a indústria de base, a indústria química, a gente tem um potencial tremendo para uma química verde no país, e essa química baseada nessa biomassa que nós temos aqui especificamente, ela abre diversas oportunidades de descarbonização, de acessar outros mercados, de criar novos mercados que estão sendo estimulados pelas políticas públicas que estão sendo constituídas, direcionando, abrindo esses mercados e co-criando isso mesmo com as entidades privadas do país nesse sentido. O hidrogênio verde é mais um desses caminhos. A gente pode falar aqui de toda a tecnologia da eletrólise que está ali por trás de alguns desses equipamentos e a necessidade do Brasil de se posicionar dentro dessa cadeia para descarbonizar essa indústria que ainda é poluente, que é muito emissora, apesar da nossa indústria ser muito limpa, mas se há alguma que pode fazer um trabalho de descarbonização, certamente a indústria de aço, a indústria de base. Então, assim, a gente tem, eu poderia ir citando aqui inúmeros casos, dentro da farmacêutica, das oportunidades que a gente tem de acessar, de ser um polo, um hub do sul global para as doenças tropicais, para as doenças com países com epidemiologia semelhante ao Brasil, e onde a gente pode estabelecer parcerias e colaborações assim muito objetivas nesse sentido. Mas é isso, é mudar um pouco a forma como a gente encara isso para fazer um modelo de parceria, de desenvolvimento, de colaboração de fato, onde os dois países possam ganhar, onde a gente possa desenvolver isso, essas tecnologias aqui internamente, e desenvolver essas cadeias aqui em benefício de todos que estão nesse acordo. Bem, não temos representantes de todos esses setores, afinal, a CNI está aqui para dizer isso, mas o Rodrigo, de novo, né? Quando eu olho no passado brasileiro, nós somos excelência do carro flex, do desenvolvimento do etanol. Né? A China hoje se coloca com carro elétrico, híbrido, hidrogênio, né? Tantas alternativas. Esses combustíveis, se a gente pode simplificar dessa forma, são concorrentes ou complementares, né? Como que esse novo passo da Comexport, né, se coloca num contexto da nova indústria Brasil, de não apenas montar, né, de dar o salto da inovação e, ao mesmo tempo, da cooperação
tecnológica, né? E, como eu disse, não é uma transferência, é um intercâmbio de tecnologia, né? Eu dei o meu viés, né? Mas eu quero te ouvir sobre essa concorrência ou complementariedade. Bom, perfeito. A gente não está falando de concorrência. As colocações foram muito felizes aqui. O Brasil é um país aberto, tanto aberto que a gente tem um comércio internacional intenso com a China, que é o principal parceiro comercial. A gente está aberto, inclusive, à importação de veículos. Os veículos são importados, não existe barreira. Diferente de outros países que criam barreiras, o mercado brasileiro é um mercado aberto. Agora, nós tínhamos que fazer uma escolha. Me parece extremamente acertada a escolha do governo brasileiro com a criação de um marco regulatório de política industrial brasileira com foco em captura de adensamento de cadeias produtivas e criação de tecnologia nacional. A indústria automotiva é um cluster econômico importante. O Brasil é criador de tecnologia na indústria automotiva e ela não está restrita ao desenvolvimento dos motores a etanol ou biocombustíveis, mas a gente tem centro de design automotivo no país. A gente tem uma engenharia automotiva de excelência. A gente tem até o exemplo da Ford, que hoje não produz, mas mantém uma base de engenharia que exporta engenharia automotiva. Então, entre a escolha de importar o carro, que é permitido, e a escolha de estabelecer parcerias produtivas com a China, onde a gente consegue atravessar a transição tecnológica. Não temos excelência em todas as áreas. É impressionante o que a indústria automotiva chinesa fez nessa mudança de base tecnológica para o carro elétrico. É impressionante. Eu frequento a China há 30 anos, acompanhando a indústria automotiva, como acompanho por conta dos outros clientes que a gente tem, indústria automotiva no mundo inteiro, e é impressionante o salto tecnológico que foi dado na China. E a adição do Brasil de manter a competitividade da indústria automotiva brasileira, para mim, é acertadíssima. E a gente tem que aproveitar essa transição justamente para a troca tecnológica. Trazer um carro pronto ou trazer um carro semi-montado, sem, de alguma forma, a gente capturar competências para reexportar depois, seria uma perda histórica para o país. A gente tem que aproveitar esse momento que entra em cena um competidor global como a China, com a capacidade produtiva gigantesca, com a capacidade tecnológica gigantesca, mas entender também o papel da indústria automotiva brasileira, dos profissionais brasileiros, da tecnologia brasileira dentro dessa indústria. E a gente não está falando, e não deve falar pura e simplesmente, em produzir carro para satisfazer as demandas locais do mercado brasileiro. A gente tem um mercado relevante, um mercado em transformação, inclusive. A gente vende pouco mais de 2,5 milhões de carros novos, mas a gente transaciona quase 16 milhões, esses são os números estimados para esse ano, de carro usado. E a gente tem que começar a discutir a mobilidade. A oportunidade que a gente tem, justamente nessa janela de transformação tecnológica, da entrada da China no desenvolvimento dos veículos de nova energia, com um mercado importante e resiliente, com a decisão que houve no Brasil de manter a indústria automobilística forte, ao contrário de outros países, como a Austrália, que abriram mão de ter produção de automóvel e abriram completamente, como nosso vizinho aqui, o Chile, a gente tem sido resiliente em brigar por manter uma indústria automotiva forte. E aí entra o entusiasmo que a gente tem com esse projeto. Somos uma empresa brasileira, somos uma empresa com 54 anos, com 50 anos de relação com a China, parceiro de toda a indústria automotiva brasileira, e o que a gente quer com esse projeto, numa região que hoje está sem produção automotiva, mas que tem excelência em educação, mas que boa parte dos profissionais que estão na indústria automotiva hoje no Sudeste são oriundos da região Nordeste, onde a gente tem um case de sucesso, que é o case da Jeep em Pernambuco, com investimentos importantes em desenvolvimento de tecnologia. Será uma operação pequena, mas com certeza é uma operação que a gente imagina que vai trazer muito orgulho para a região, para a indústria automotiva brasileira e, principalmente,
deixar um legado importante de desenvolvimento de tecnologia no Brasil. Isso é que faz brilhar os olhos da gente com esse projeto. Se não fosse por isso, a gente ia continuar importando carro ou outros produtos, como a gente faz há muito tempo, né? Mas, nos últimos anos, cada vez mais agregando valor e hoje dando mais esse salto em direção a contribuir com a indústria nacional, que é o nosso principal parceiro. Muito bom. Eu vou voltar agora para o Leonardo, porque para tudo isso precisa de financiamento, precisa de recurso, né? Quando eu olho hoje a taxa de juros no Brasil e comparo com a chinesa ou mesmo a americana, né, tem um diferencial significativo. E tudo mais constante, você diria, vamos captar nesses mercados, né, em que a taxa está mais baixa. E os exemplos de captação de empresa brasileira no mercado chinês, por exemplo, são talvez únicos, né? A Suzano conseguiu emitir um Panda Bonds, né? E me falta aqui uma narrativa completa. E eu vou pedir sua ajuda para a gente entender o que falta, né? Ou quais são os passos para aumentar essa cooperação e, de fato, o mercado chinês ser, uma alternativa de financiamento para as empresas brasileiras ou para que as empresas chinesas usem desses recursos da sua matriz, né? E como que o BOCOM, o BBM, sendo um banco com esses dois lados, né, consegue nos ajudar a viabilizar esse fluxo? O BOCOM BBM tem 160 anos de história no Brasil. Era um banco inicialmente estatal, depois virou um banco familiar na década de 40 do século passado. Em 2015, os chineses adquiriram o controle e, recentemente, 100% do capital. A leva de bancos chineses que veio para o Brasil foi no período de 2013 a 2016, né, no final do governo da Dilma. E alguns projetos foram solo, greenfields, né, projetos iniciados do zero, e outros projetos, até o momento, talvez sejam mais bem-sucedidos em termos de crescimento e negócios, foram adquirindo operações locais, né, que tinham conhecimento local. O Brasil, né, tem a sua complexidade, ao mesmo tempo tem diversas oportunidades que quem conhece bem sabe aproveitar. A gente, por exemplo, de 2015 para cá, cresceu a carteira de crédito do banco, por exemplo, em 8 vezes. O resultado foi multiplicado por mais de 10. Então, esse crescimento, né, esse aumento da cooperação e parceria, financiamento de ensino brasileiro, ele vem desde essa época. O Panda Bonds, ele é um programa, tá, que, obviamente, ele é extremamente interessante, por isso chama tanto atenção, que tem como principal, talvez, atrativo, acessar a poupança doméstica chinesa, né? De fato, essa missão da Suzano e o que a gente tem visto, quando a gente consegue linhas semelhantes, é de que é um custo entre 50 e 100 pontos abaixo de um custo equivalente de captação internacional. O mercado de capitais chinês, né, o Panda Bond é uma emissão de um bond, né, internacional no mercado offshore chinês. Ele é um mercado muito grande, é o único mercado de capitais comparável ao mercado americano. Ele tem mais ou menos 70% do tamanho do mercado americano. Todos os outros são bem menores. Só que ele é um mercado eminentemente onshore. Ele é um mercado de empresas chinesas para o público local. O Panda Bonds, ele talvez tenha esse papel de permitir o acesso de empresas estrangeiras. Ele é mais ou menos entre 5% e 10% do total de emissões do mercado chinês de capitais. Só que ele é o que mais cresce. Ele tem crescido desde 2015 25% ao ano. Tá? Ano passado foram emitidos mais ou menos 25 bilhões de dólares através desse programa de Panda Bonds. Tá? Questões que eu acho que são desafios que fazem parte, talvez, do processo de amadurecimento. É um mercado, hoje, muito concentrado em prazos mais curtos. Tá? Então, são prazos de até 3 anos. É possível que seja estendido agora para 5 anos. Tá? A gente tem visto movimentação nesse sentido. Para o Brasil, falta, talvez, e isso acho que está próximo de acontecer, a ocorrência de uma missão soberana, então, do governo brasileiro, de fato, servir como âncora, como benchmark desse mercado, que facilita demais a formação da curva, né, para as empresas locais, né, brasileiras.
E uma outra coisa que eu acho que espero que seja transitória, mas é um desafio nosso também, né, que obviamente movimenta muito aí os mercados, é o fato do Brasil hoje não ser um país investment grade, né? Não ter o selo de grau de investimento, sem dúvida, limita os potenciais emissores nesse mercado. Mas, como eu falei, ele é um mercado, né? A gente tem outras formas de acessar tanto a poupança doméstica chinesa, como, eventualmente, os mercados offshore de Hong Kong, que também são mercados interessantes, talvez não tão atrativos, mas que são super competitivos em relação ao que a gente tem aqui no Brasil. E, principalmente, os instrumentos de transformação, né, das emissões em renminbi para dólar ou real já estão super desenvolvidos. Isso também facilita a empresa que tem uma estratégia de manter o caixa em dólar ou, eventualmente, trazer o caixa para reais. Isso é possível com os instrumentos já existentes. Então, é um processo que está crescendo. A gente vai falar um pouco, provavelmente, à frente, do que a gente tem feito aqui no Brasil, né? O BBM ele recebe bastante recurso, obviamente, da nossa matriz. A gente fez uma emissão de dívida subordinada há um tempo atrás, temos linhas diretas com os nossos controladores e também a gente tem visto crescer, nos últimos 2 anos, o interesse com linhas diretas com bancos de desenvolvimento, os policy banks, né, chineses, como o pessoal do BNDES citou. A gente também tem tido bastante procura por linhas diretas de financiamento, que eu acho que também é outra forma de financiamento, não só de investimento, né, de CAPEX, feito com equipamentos chineses, mas também de trade finance para financiamento do comércio exterior. Eu, às vezes, sou suspeita, né, porque eu também estou desse lado da indústria, mas convidar as empresas a conhecerem, né, os diversos instrumentos, né, e, de fato, essa conexão dos mercados de capitais, né, e mercado financeiro entre Brasil e China. Você falou um benchmark, eu vou pegar só a palavra aqui como referência para voltar para a Embraer, que me parece que pode ser um dos benchmarks, né, para a nova indústria Brasil. Então, Fernando, como você definiria fatores ou características da capacidade industrial da Embraer que hoje coloca ela tão competitiva, tão ágil em respostas em mercados, né? E, de fato, um ator global? Nós estamos aqui falando de China, mas não é só na China, né? Então, que aprendizados, como você definiria essa capacidade industrial e como ela de fato pode ou é uma inspiração para a nova indústria Brasil? Alô, obrigado. Acho que a Embraer é talvez um grande exemplo de indústria do Brasil para fora, né? Do Brasil que conecta com o mundo inteiro e que tem operações no mundo inteiro. Acho que um número importante de falar no começo é que nós temos hoje mais de 2.000 jatos comerciais voando no mundo inteiro, mais de 80 países, incluindo a China, incluindo a Mongólia, incluindo países naquela região da Ásia. Além disso, existem milhares de outros aviões executivos e de defesa também da Embraer espalhados pelo mundo. É uma empresa de clientes globais. E como uma empresa de clientes globais, também tem que ser uma empresa de um footprint global, de estar presente em vários países. Nós temos uma operação muito forte aqui no Brasil, várias cidades do estado de São Paulo, mas temos operações também em vários outros lugares do mundo. Temos na América do Norte, temos na Europa, em Portugal, em outros países na Europa. Estamos presentes no México, no Reino Unido, na França, na Holanda, na Irlanda, nos Emirados Árabes, em Singapura e na China. Na China temos dezenas de milhões de dólares investidos em equipamentos e peças para prover manutenção à frota de aviões Embraer que voa lá. Isso é essencial para ter esse sucesso no mundo inteiro. É um produto extremamente tecnológico que precisa de suporte, precisa de apoio, e a Embraer está espalhada no mundo para prover isso, essencial para ter esse sucesso. E eu queria terminar falando que, no plano dos próximos 5 anos para a Embraer espera sair da receita atual de 6 bilhões de dólares e chegar a 10 bilhões de dólares de receita anual. E nessa receita... um outro comentário importante. E não é só um footprint industrial, é um footprint de cadeia de fornecedores.
Nós dependemos intensamente de fornecedores de todos os lugares do mundo. Temos fornecedores nas Américas, temos fornecedores na Europa e temos fornecedores na Ásia. Esses fornecedores são parte fundamental desse sucesso da Embraer. E nessa estratégia da Embraer de crescer de 6 para 10 bilhões de dólares, a China é fundamental, nas duas pontas, seja na ponta do cliente, seja na ponta do fornecimento. Termino essa segunda rodada agora, de novo, com o secretário Olas. Nós falamos muito de tecnologia, de setores estratégicos, semicondutor, bioeconomia, né, toda a parte de transição energética. Trouxemos aqui a experiência de financiamento, mas nos ajude aqui a entender que medidas concretas, né, que a Secretaria dentro do Ministério do MIDIC estão sendo desenhadas, e algumas já foram ou estão sendo implementadas para tornar, de fato, o Brasil mais atrativo, mais inovador, né? E, de novo, nós estamos no Seminário de China, a conferência, como a China pode fazer parte desse projeto. Bom, a Nova Indústria Brasil é um programa que está acontecendo. É um programa que tem 14 instrumentos de política industrial. Um deles é o Plano Mais Produção, um conjunto de linhas de crédito dos bancos BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNB, BASA, FINEP e Embrapi. São 643 bilhões de linha de crédito entre 2023 a 2026. Desses 643 bilhões, já foram desembolsados 516 bilhões de reais para aprovação de 258 mil projetos para 6 missões. Uma das linhas de crédito é a Mais Inovação. São 108 bilhões a recursos subsidiados. A taxa de juros é TR mais spread, que dá mais ou menos 4,7%, ou seja, considerando hoje a inflação em torno de 5%, taxa de juros real negativa. Por que isso? Porque inovação não se faz com taxa de juros de mercado a 15%, por exemplo, que é a referencial Selic. Finame hoje está em torno de 22% por causa da Selic, mas mais spread, mais taxa administrativa, vai bater os 22%. Toda essa linha de crédito de 108 bilhões, ela tem uma particularidade extremamente importante que faz parte de um outro instrumento da política pública, que é conteúdo local. Nenhuma empresa pode ter acesso a esse dinheiro se não internalizar a tecnologia. É um princípio que o mundo inteiro vem fazendo, inclusive a China. É um êxito, né, para o mundo inteiro, um exemplo para o mundo inteiro de como que se faz conteúdo local e como se progride, né, no seu processo de desenvolvimento tecnológico através do critério de conteúdo local. É isso que a Nova Indústria Brasil vem fazendo. Um outro projeto, trazendo aqui a questão do setor automotivo, é o Programa de Mobilidade Verde e Inovação. É um programa de atração de investimento no desenvolvimento produtivo no Brasil, um programa de crédito financeiro de 19,3 bilhões de reais, né, entre 24 até 28, até 2028. Esse programa, ele traz previsibilidade, não à toa, o setor privado, do setor automotivo, entre montadoras e a cadeia de autopeças e peças, essas cadeias anunciaram um investimento de 180 bilhões de reais por um ciclo de 23, 24 a 2030, né? Justamente para o que o Rodrigo estava colocando, para explorar todas as novas rotas tecnológicas de desenvolvimento. Recentemente implementamos uma política de depreciação acelerada, que é um incentivo tributário para o investimento em máquinas e equipamentos, para que o setor possa renovar. A indústria brasileira, o Fabrício pode mencionar isso, a idade média das máquinas e equipamentos no Brasil é de 15 anos, o que reduz a eficiência energética, o que reduz a produtividade. Fazer a troca de máquinas e equipamentos é fundamental, e aí implementamos a política de depreciação acelerada e, simultaneamente, há 2 meses atrás, criamos um programa, uma linha de crédito da indústria para BK, para bem de capital, para a aquisição de máquinas e equipamentos da indústria 4.0, uma linha de crédito de 12 bilhões a 9,7% a taxa de juros ao ano. Né? Uma linha de crédito. Recentemente fizemos um aporte adicional de 22 bilhões para a FINEP, né? A TR, a 4,7% ao ano, para financiar a inovação. Criamos vários programas, o combustível do futuro,
a lei de hidrogênio de baixo carbono, o Brasil mais produtivo. Eu poderia elencar aqui vários programas que nós criamos no Complexo Econômico Industrial da Saúde. Retomamos a política do PDP e do PEDIL para transferência de tecnologia para produção de medicamentos, de IFAs, de insumos no Brasil, com a garantia de compra pública por 10 anos. Recentemente lançamos um edital de 2,4 bilhões para a compra de máquinas e equipamentos para os hospitais no Brasil, com conteúdo local, com margem de preferência. Veja que todo esse arcabouço institucional ele está em vigor, ele está sendo operado, mas com critérios muito bem estabelecidos, com o intuito de promover um processo de internalização da tecnologia no Brasil, no desenvolvimento produtivo do Brasil. Então, a ANIB, para além das 6 missões, das 28 cadeias produtivas, tem 14 instrumentos de políticas públicas que estão, né, constantemente sendo implementado e rodando. No último mês, nós lançamos um programa Política Nacional para Data Center, um programa de 7,2 bilhões de reais para atração de investimentos de data center no Brasil. O Brasil é um potencial muito grande, inclusive uma empresa chinesa tem um projeto no Ceará sendo aprovado agora, né, para o investimento em data center, mas não data center. Esse é um bom exemplo de como que a Nova Indústria Brasil raciocina a política industrial. Porque o data center em si, de fato, ele não gera muito emprego. Ele não é intensivo em emprego, ele é intensivo em capital, em máquinas, equipamentos. Isso é fato. Você pegar um projeto de alguns bilhões, você emprega 4.000 pessoas, 3.800 pessoas estão sendo empregadas na construção e não dentro do data center. É uma minoria que trabalha no data center. E, portanto, quando a gente elabora um programa como a Política Nacional de Data Center, a gente pensa na cadeia produtiva, nos equipamentos que serão demandados para a instalação do data center e nas fontes de energia, que vai ter que ter um investimento para atender essa demanda de energia, que é um setor intensivo em energia. Então, pensar na energia, por exemplo, eólica, é fundamental, porque é um setor produtivo que o Brasil tem uma cadeia verticalizada, diferente do painel fotovoltaico, que é tudo importado. E aí não é dizer que a economia brasileira é fechada, como o Rodrigo bem colocou, mas é prezar pelo desenvolvimento tecnológico. Uma outra vertente importante são as exportações. O Brasil tem uma política industrial voltada para o comércio internacional. A Embraer é um bom exemplo disso. Boa parte das exportações da Embraer tem financiamento do BNDES, tem suporte do BNDES. Voltamos com o PROEX, pós-embarque e pré-embarque, para financiar a exportação de empresas no Brasil. Olha só, quanta informação, né? Nem eu consigo digerir tudo ao mesmo tempo. O nosso tempo está super esgotado, mas eu vou dar um minutinho final para, caso eu tenha deixado de perguntar alguma coisa, caso algum representante de alguma empresa tenha algum recado. Rodrigo, começa com você, com a Comexport. Bom, agradecer a presença de todos, agradecer a quantidade de informação que foi gerada aqui e falar um pouquinho mais desse ganha-ganha que a gente pode fazer dentro da indústria automotiva. O Brasil é um tradicional exportador de automóveis. A gente tem um papel importante, principalmente na América Latina, na América do Sul, e alguns desafios, como a harmonização de legislação e regulamentos de trânsito e de especificações para os veículos, e a gente pode, de fato, fazer um adensamento de cadeia produtiva com China e Brasil, com as expertises de cada país, para atender a exportação, ampliar a exportação brasileira nesse segmento. Há 8 anos, a gente desenvolve um projeto extremamente interessante de exportação de veículos blindados. O Brasil é líder global em tecnologia de blindagem leve de veículos automotores. A gente blinda 35 mil veículos por ano. É o maior mercado de blindagem leve para necessidades urbanas do mundo. Todos os carros Volvo vendidos no mundo com blindagem leve certificada pela Volvo são produzidos aqui no Brasil, em São Paulo. A gente traz, o carro não é internalizado completamente, ele entra para beneficiamento e a gente exporta essa tecnologia brasileira. Estamos começando agora um projeto com a Argentina e, sem dúvida alguma, a decisão do Brasil de manter uma indústria automotiva forte, com regras e programas para investimento local, gera competitividade e excelência para que, dentro de toda a transformação, a gente está no jogo ainda, secretário. Se a gente tivesse aberto mão de proteger a indústria, a gente estava fora do jogo, como alguns países que viraram somente importador de automóvel. Os desafios são grandes, enormes, principalmente quando a gente pensa em produção de menor escala. Como capturar
tecnologia no Brasil para uma produção de menor escala, que é uma nova realidade para alguns produtos do setor automotivo. Mas a gente tem inspiração em casos como a Embraer. A Embraer é um exemplo que inspira a gente, a WEG e outras grandes empresas brasileiras que têm negócios com a China, e eu espero que a gente possa dar contribuição com esse projeto Ceará. Obrigado. Leonardo, em nome do Bocom BBM. Gostaria também de agradecer, Fabiana, a sua mediação, a todos aqui presentes. Só complementando que a gente está num momento um pouco diferente, né, do mercado brasileiro de capitais, onde o custo do dinheiro, né, como bem colocaram, é muito alto. Por outro lado, os spreads bancários estão nas mínimas históricas. Então, a gente tem diversas alternativas que a gente consegue, talvez, tentar reduzir esse custo percebido, né, especialmente se envolver bens chineses ou o mercado chinês diretamente. O BBM, por exemplo, acabou de assinar uma linha com o CDB, né, o China Development Bank, de 1 bilhão de renminbi, mais ou menos 700 milhões de reais, para investimento local de produtos chineses, né, que tem origem na China. E uma linha de 1 bilhão de reais com o Sexim para o financiamento do comércio exterior. São dois exemplos, dentre outros, de linhas dedicadas a certos programas que, em geral, têm um custo um pouco mais baixo, sabendo que o ambiente de taxas, infelizmente, é um pouco mais elevado. Tá? Mas são alternativas interessantes. Obrigado. Obrigada. Fabrício, CNI. Pois bem, em nome da CNI, então, agradecer aqui também, no nome da Cláudia Trevisan, o convite para participar e dizer que a CNI está muito empenhada nessa relação Brasil-China, desenvolvimento dessa relação para o benefício de ambas as nações. Em dia de Nobel de Economia, né, e um Nobel que veio para inovação, para pesquisadores schumpeterianos, talvez citar aqui uma schumpeteriana que foi, talvez, injustiçada nesse processo, a Carlota Pérez. A nossa abundância de recursos naturais, ela não precisa ser uma maldição. A gente não precisa reprimarizar a nossa economia por termos a abundância de recursos naturais. Eu acho que o desafio está posto. Eu acho que, para essa relação bilateral do Brasil, existem elementos, existem contextos específicos e tecnologias específicas que podem ser impulsionadas aqui nessa relação entre os países, e a CNI está aqui junto para apoiar esse processo, para mobilizar as empresas em ambas as partes e trabalhar juntos nesse processo. Muito obrigado. Obrigado. Fernando, em nome da Embraer. Eu queria terminar falando da nossa conexão com a China, em várias dimensões. Nós estabelecemos nosso primeiro escritório na China nos anos 2000. A Embraer foi a primeira empresa de aviação a estabelecer uma linha de montagem na China, abrindo um caminho que depois Boeing e Airbus seguiram. Desde 2003, a gente mostrou uma JV em Reai, em Harbin, para vender os nossos jatos 145 na China. Hoje, nós temos uma frota de 85 jatos em serviço na China, conectando 150 cidades, 460 rotas, 15 milhões de passageiros por ano. Os jatos da Embraer são do tamanho perfeito para conectar com a malha ferroviária chinesa. Não são grandes demais. Eu vejo os aviões da Embraer como, onde a malha ferroviária termina, começa uma conexão com jatos da Embraer. Jatos que podem conectar muito bem o oeste da China e as Highlands e as regiões altas da China e o Tibete. Eu comentei que a Embraer tem uma expectativa de crescer para até 10 bilhões de dólares de receita nos próximos 5 anos. A China é fundamental para isso, tanto do ponto de vista de mercado, quanto do ponto de vista de cadeia de fornecimento. A China tem uma cadeia de fornecimento fortíssima e a gente quer comprar dessa cadeia de fornecimento para sustentar o crescimento da Embraer. Voltando para os nossos produtos, para a ponta dos clientes, os nossos jatos E2 são, eu já falei, os jatos mais eficientes de corredor único do mundo, e eles, como small narrow bodies, estão exatamente entre os jatos regionais chineses e os jatos grandes chineses. A gente ocupa um lugar muito especial que deve servir muito bem para o desenvolvimento do tráfego aéreo na China. E, finalmente, comentado aqui, nós entendemos que a Embraer
tem a capacidade de ter parceria com empresas chinesas para desenvolvimento do SAF. SAF é o Sustainable Aviation Fuels, combustíveis de aviação sustentáveis, derivados de fontes orgânicas, fontes de grãos, e esse é um caminho muito grande onde a benesse do Brasil, a potência agrícola que ela tem, pode conectar no desenvolvimento de uma indústria aeronáutica de baixa emissão de carbono. Acho que é isso. Tchê. E para fechar aqui, secretário. Bom, queria agradecer de novo Fabiana, o Rodrigo, o Leonardo, o Fabrício, o Fernando. É sempre um aprendizado participar de eventos dessa natureza, de diálogo dessa natureza. Parabenizar a Cláudia mais uma vez pelo evento. Parabéns, Cláudia, pelo excelente trabalho que você tem realizado à frente do CBC. E dizer que a China é uma experiência exitosa de desenvolvimento econômico. Eu sou pesquisador de origem, professor de origem, acadêmico de origem, morei na Ásia por um tempo, conheço um pouco a realidade desses países. São países que nos dão muitas lições de desenvolvimento econômico. E como secretário, dentro de um governo que tem uma política pública, uma política industrial, a parceria com a China ela é fundamental. Fundamental porque toda parceria, quando ela é considerada ou quando ela se constrói de forma estratégica, é um fator-chave para o que a gente chama de catch-up tecnológico, puxando aqui um pouco a linguagem schumpeteriana dos prêmios Nobel que foram divulgados hoje, né? São obras que mostram que sem política industrial, sem política de inovação, não existe desenvolvimento econômico. Inovação, tecnologia e indústria são sinônimos de progresso econômico, de progresso social, de inserção social. Então, a China é um país estratégico, é um parceiro estratégico e tem muito a contribuir com o Brasil, desde que o projeto de desenvolvimento, de integração, de verticalização se sobreponha nesse processo de relação. Obrigado. Excelente, obrigada a vocês, obrigada a todos que nos acompanharam. Agora a gente dá uma paradinha. Obrigada.